dia, boa tarde, boa noite. Você está no 2Z Podcast. Eu sou a Jaque. E eu sou a Vivi. A gente tá muito feliz de ter você aqui em mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá? Vamos. Aos proformes? Exatamente. Uma das coisas mais importantes é saber por que isso aqui acontece, né? E um dos motivos por ele estar vivenciando agora mais de 50 episódios é porque agora a gente tem parceiros que acreditam no nosso trabalho, assim como a gente também acredita no trabalho deles, porque a gente só tem aqui pessoas que a gente tem fit de credibilidade, de confiança, de sucesso e de muita qualidade. Então, o mais importante é falar que esse nosso patrocinador especial aqui é um patrocinador que realmente semeia o conhecimento por todo mundo. Ele traz aquele expert que está muitas vezes dentro de uma caverna sendo excelente e está trazendo aqui o conhecimento para todo mundo. Quem é o nosso patrocinador? Nosso primeiro patrocinador de hoje é o Grupo Etria. A gente tem a honra e o prazer de anunciar vocês aqui como nossos patrocinadores. E aí eu vou ler para vocês, porque eu acho que é importante a gente ter todos os mínimos detalhes da Etria, do Grupo Etria, que é essa empresa maravilhosa que está aqui patrocinando esse episódio do 2Z Podcast. Então, o Grupo Etria, ele atua nos bastidores para que profissionais autônomos e da saúde possam focar no que fazem de melhor: transformar vidas. Eles são uma empresa especializada em transformar conhecimento e autoridade em negócios estruturados e escaláveis, oferecendo estratégia, gestão, marketing, vendas, operação. Enquanto o especialista cuida dos seus pacientes, alunos ou clientes, a Etria, ou Grupo Etria, constrói a estrutura necessária para o crescimento sustentável do seu projeto, do projeto do especialista. O propósito deles é muito simples: transformar conhecimento em prosperidade, criando resultados reais para quem deseja ampliar seu impacto sem precisar caminhar sozinho. Muito obrigada, Etria, pela parceria, pelo patrocínio e por acreditarem no 2Z Podcast e no nosso trabalho. Um beijo. Nós que agradecemos bastante. E agora um brinde. Um brinde. A gente começa a sempre com um brinde. Convidada e ao podcast Viva ao nosso sucesso. E esse brinde foi feito com uma caneca de um patrocinador também, sabia, Miriam? A Almari. Olha seu nome. É. Tá seu nome aí, ó. Tá personalizado. Tem meu nome, gente. Tem. Amo coisa personalizada. Nós vamos falar disso, hein? É pra você ficar, se sentir especial como você é. Então a gente quis trazer pra você e pros nossos convidados um presentinho da Almari, nosso mais novo patrocinador. A gente agradece muito ao Almari por você estar patrocinando as nossas canecas. São canecas extremamente personalizadas. A gente fez do nosso jeitinho. A nossa cara. Tudo que a gente queria, divertida, comunicativa. É o 2Z Podcast, né? Então, a Almari é aquela empresa que presenteia. Então, sabe quando você quer dar aquele presente ou aquele detalhe para aquela pessoa? E pra aquele detalhe, impacto, né? é aquele detalhe que faz a diferença para a pessoa sorrir. Então, essa é a alma da Almari. A Almari nasceu da paixão por criar produtos personalizados que carregam identidade, afeto e significado. Eles acreditam que cada detalhe tem o poder de transformar uma lembrança em algo ainda mais especial e inesquecível. O objetivo deles é unir qualidade, criatividade e personalização para entregar produtos que realmente tenham a sua cara e contem histórias únicas. Por lá, você encontra canecas, xícaras, garrafas e vários outros itens personalizados feitos com carinho e muita autenticidade. Seja bem-vindo ao Almari. Almari, bem-vinda ao 2Z Podcast. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada. Adorei. Jaque, o que você não pode ficar sem, que você fica muito nervosa, muito brava? Comida. E como que faz pra Te comida? entendo. Como faz pra comida chegar na sua mesa, você sabe? Agro é tech, agro é pobre. Água é tudo. E quem vai falar com a gente desse mundo incrível hoje aqui com a gente? A gente tá muito chique. A gente tá muito chique. É uma mulher, o que é Exato. mais legal pra gente. Uma mulher incrível, empoderada, poderosa, que vai trazer pra gente o assunto do agronegócio. Bem-vinda, Miriam Xavier! Obrigada! Que alegria, gente, estar aqui com Bom ter você vocês. aqui. Que bom. Tá feliz? Muito. Que bom. a gente Animadíssimo pra gente falar aqui de vendas, de agro, de negócio, de vida. Perfeito. De tudo, de saúde. De saúde. É isso. De tudo. É isso aí. Eu vou fazer a sua apresentação propriamente, como você colocou no nosso briefing, porque eu acho que é super importante a gente falar os detalhes e falar como você se vê e o que você gostaria que as pessoas soubessem de você, que é o seu mini currículo, tá? Então, hoje, aqui no 2Z Podcast, a gente tá com a Miriam Xavier. Ela é engenheira agrônoma, mentora e palestrante, referência em gestão e vendas no agronegócio. Ela é fundadora da MX Treinamentos, atua no desenvolvimento estratégico, tático e operacional de empresas do agro por meio de mentorias, consultorias e capacitação dos gestores e de todo o time. O trabalho dela conecta inovação, dados, execução e pessoas para que a empresa inteira respire vendas e tenha resultados duradouros. Ela também é autora do primeiro livro, olha isso, Sim. Miriam, que incrível, do primeiro livro sobre vendas no agronegócio no Brasil. Vendas no Agro.
como se diferenciar nesse mercado. E ela também é host de um podcast. Sim. Gente, tô aqui me sentindo Aqui, ó, em casa. host Pra Todo host! mundo. O podcast dela é o Agro é Vendas. Não tem agro é pop, vocês falaram? Agro é Sim, tudo, agro agora é é vendas. vendas. Eu amei, Tá. muito bom, foi incrível. E lá, né, no podcast, compartilhada, né, e ela compartilha há mais de 4 anos as decisões, estratégias e práticas aplicadas no dia a dia de empresas que estão vendendo melhor, liderando com mais consciência e mantendo seus negócios fortes, mesmo nos cenários mais desafiadores. Bem-vinda, Isso aí. Miriam. Obrigada. Uma gigante, né? Uma gigante. Meu Que Deus honra. do céu, que honra mesmo. E que orgulho. Miriam, uma pergunta muito simples, mas o óbvio precisa muito ser dito. O que é agro? Quando a gente fala de agro, a gente tá falando do quê? A gente tá falando de muito mais do que as pessoas imaginam, né? Tem um conceito muito interessante até essa pergunta, Vivi, pra gente começar, porque existe uma visão, talvez, de fora, de que o agro, primeiro, né? O agro é o vilão, o agro desmata, o agro faz isso, faz aquilo, e o agro, na cabeça das pessoas, são aqueles grandes produtores de soja daquelas áreas enormes. Aí quando a gente vem pra realidade, a gente conhece de verdade, né? Suja o pé de terra, a gente vai pra roça e vai ver. Na verdade, agronegócio, primeiro, para começar, não é vilão, porque essas propriedades muito grandes, elas atendem a inúmeras normas ambientais, sociais, e elas têm que estar muito adequadas a todo tipo de fiscalização que acontece. Então, a gente tem um cuidado muito grande com a natureza, que inclusive a gente depende dela para produzir, Exato. né? E o agronegócio não é só isso daí. O agro é o cara que produz hortaliça e que vende na feira ou vende na rua ali, põe aquela banquinha. Isso é agronegócio. A roupa que a gente está vestindo, que tem algodão, o que a gente está usando aqui, às vezes, para trabalhar, para fazer, sei lá, uma construção, né? Então, tem madeira, tem látex, tem muita matéria-prima que vem do agro. E, realmente, assim, a gente não vive sem agronegócio hoje. Então, é muito mais do que só o que é visto como agro e é muito oposto desse lado vilão da história que as pessoas estão contando por aí. Perfeito. E assim, a gente ouve falar que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Essa série de coisas, mas assim, um dia começou esse interesse, né? Então, até a Miriam chegar lá em Viçosa para fazer a universidade, uma excelente universidade, Sim. e ser engenheira agrônoma, de onde surgiu o interesse por esse mundo que, apesar de ser de Minas, né? Minas é um enorme estado. Você é de BH mesmo? Nasceu lá? Não, eu Me moro em conta essa BH história. hoje, vamos com calma, né? Eu falo que eu moro em BH, as pessoas falam assim, mas tem agronegócio em BH, né? Que é isso? Exato. Até tem escritórios e tem algumas empresas em volta. Eu moro em BH, deve ter ali uns 4, 5 anos. É a primeira vez na minha vida que eu moro numa cidade grande, porque eu sempre morei no interior. E eu venho de uma cidade bem pequenininha, em Minas, fica ali quantos quilômetros? Uns 200 quilômetros mais ou menos de BH, chama Barra Longa, e Barra Longa tem perto de 6.500 habitantes. Então, eu venho desse interiorzinho. De Viçosa eram 100 quilômetros. Era longe. E antes de eu pensar em agronegócio, antes de eu escolher que vestibular que eu ia fazer agronomia em Viçosa, eu falo que o agronegócio me escolheu já lá atrás. Eu sou uma filha de um produtor rural. Meu pai era produtor Olha de que leite. legal. E que eu morro de orgulho de falar, meu pai era produtor e minha mãe é professora. Então, eu acho que eu reuni o que existia dos dois para montar a MX, né, que é uma empresa de educação, de capacitação dentro do agronegócio. E a gente saiu da roça, minha irmã e eu, que nós éramos ali 1 ano e meio de diferença que a gente tem, tá? Minha irmã é mais velha. A gente saiu da roça ali, eu tinha 9 anos, minha irmã tinha 10 para 11, pra gente estudar numa cidade ali perto, com minha mãe, mas a gente ia todo final de semana pra roça. E a gente depois deu mais um pulo pra frente, que foi Viçosa, que era um pouco mais pra frente disso dali, e eu fui primeiro. Porque minha irmã ainda já estava fazendo ensino médio, e eu ia entrar no ensino médio. Então, eu fui para Viçosa antes da agronomia, para eu fazer o Colune, que é um colégio que existe dentro da universidade, e aí tem um vestibular para você, né, fazer ali para passar. E eu era a vida inteira... Eu falo eu volto e falo, pera, eu sou CDF, que até hoje eu estudo muito, eu leio muito, eu gosto, né, de aprender e de ensinar a vida inteira, mas eu, como boa CDF, que sempre fui, eu fazia todo tipo de prova e fiz essa prova, que era uma prova para testar conhecimento, era tipo um vestibular e tal, eu na 8ª série, que antigamente era 8ª série, né, gente? E passei nessa prova, então eu fui para Viçosa para fazer o ensino médio dentro da universidade. Com 15 anos eu fui morar fora de casa. Nossa.
Que E desafio. aí começa aí acho que a história profissional até, sabe? Mas, porque enquanto você tá morando debaixo da asa do pai e da mãe ali, é diferente, né? O quanto que você faz, que você avança, que você tem coragem. E vendas é muito sobre coragem, né? Muito. Empreender é muito sobre coragem também. Trabalhar num mercado que só tem homem, que eu dou treinamento para a maioria homem, Uhum. e maioria mesmo. As minhas turmas de treinamento, se eu tiver 100 pessoas numa sala, às vezes eu tenho 2 mulheres. Uhum. Às vezes uma só, uma ou outra eu tenho 5, 6. E muitas vezes é só você. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai conversar aqui hoje, assim, mas eu acho que muito dessa coragem saiu dali. Da minha mãe primeiro, sair com a gente, né? Nós três, minha mãe e nós duas, pra ir sozinha, entre aspas, né? Pra ir pra cidade. Pra sair do que ela dava aula na roça. E era outra realidade completamente diferente, gente. A sala que a gente estudava era uma salinha de aula que tinha uma turma virada para um quadro de um lado e outra série, outra turma virada para o outro lado da sala, para o outro quadro, sabe? No E mesmo ambiente. no mesmo ambiente, e a professora dando aula para as 2 turmas. Então, a gente saiu dali para minha mãe dar aula numa outra cidade, numa escola de periferia, com um monte de situação que ela nunca tinha lidado na vida dela, sabe? Então, essa coragem, nossa, começa lá atrás da minha mãe. Uhum. Eu não tinha nem parado para pensar ainda sobre isso, assim, recente, que bom. É querer mudar, de novo, né? Olha só que interessante. Seu pai é um produtor rural que produzia leite. Uhum. A primeira vez que eu vi uma vaca, eu tinha 24 anos. Olha isso. Eu fiquei horrorizada com o tamanho, né? Pra mim, eu falava assim, meu Deus do céu, morria de medo, né? De uma vaca. Eu sabia de onde vinha o leite, mas da minha casa vinha de um saquinho, né? Sim. E é um mundo muito distante pra mim. Por isso que eu acho que me interessa tanto. Porque os Aham. meus pais, a minha mãe veio da roça, Aham. né? Meu pai ainda veio do interior, que são 2 coisas diferentes. Sim. Né? Vindo da roça e do interior são 2 coisas diferentes. E ela sempre falou com muito prazer de onde ela veio. Né? É um lugar onde as pessoas realmente, por exemplo, talvez tenham depressão, talvez tenham alguns outros problemas, a gente não sabe da vida de cada um, mas assim, onde o horário de dormir, de acordar, de comer, a questão com a família, são coisas assim, muito arraigadas, né? Isso é uma coisa muito forte lá em casa em relação a isso, esse respeito ao que se come, à mesa e à família. Você acha que muito do que você é hoje, você é uma mulher assim, com muita riqueza, né, cultural e uma série de coisas, falando da sua mãe, do seu pai, você acha que vem desse momento? Tenho certeza absoluta. Absoluta. Eu não deixo de falar das minhas raízes, assim, porque a gente... E logo eu, que sou tanto de falar de tecnologia, de inovação, mas acho até que é um dos grandes diferenciais, né? É trazer o que a gente tem de raiz e do lado humano, junto com inovação, com dado, com tecnologia, pra gente ser uma potência. A gente não tem como a gente olhar para crescimento, para futuro, se a gente não sabe de onde a gente veio, porque senão a gente se desconecta tanto do nosso lado humano e da nossa identidade, que muitas vezes o que a gente vê, né, das pessoas, às vezes com depressão, com algum problema, assim, emocional muito grande, é a pessoa que está totalmente desconectada com ela e com a origem dela. Uhum. E a gente precisa resgatar isso, né? E falo a gente, porque em processo de mentoria que a gente faz, por exemplo, eu não sou da área da saúde, né? Tenho total respeito e sei até onde eu posso ir, mas o tempo inteiro eu recomendo para as pessoas. Eu falo em todos os treinamentos, meninas. Todos os treinamentos. Eu estava semana passada em Goiânia, Campinas, eu fui recente, tô indo pra Bahia, eu rodo o Brasil inteiro. E todos os treinamentos eu falo sobre saúde mental. Eu falo sobre saúde física também, sabe? A gente vê as pessoas falando um pouco disso, mas pegando esse lado assim de essência, né? As pessoas acham que cultura é só você ir para um outro país e visitar um museu e fazer aquela coisa toda, né? Cara, a cultura mais bonita que a gente tem tá dentro de casa. Sim. É a gente conhecer as nossas origens, a gente saber de onde que são nossos avós, o que eles faziam, como é que foi a história. A minha avó, ela estudou no mesmo colégio que a gente foi depois de estudar em Ponte Nova, nessa cidade, quando a gente foi, tinha 9 anos, minha irmã 10. Só que era internato, então ela morava no colégio, porque ela era né, veio da roça para estudar na cidade. Ficou alguns anos ali, e dali ela saiu do colégio, tudo, no colégio de freiras, que era um colégio de irmãs lá, lindo, colégio de escola Nossa Senhora Auxiliadora, linda. E aí saiu de lá
pra voltar pra roça pra casar com meu avô. E as minhas tias-avós contavam essa história, que ela falava, coitada de Nicinha, coitada da minha avó, de ter saído lá de toda aquela fineza que ela tava sendo educada, pra voltar e pra matar um porco. Sim, entende? Sim. Pra conviver no dia a dia. Não, eu não entendo. Mas sabe, Eu nem pra imagino. conviver nesse ambiente, assim. Então, e a gente é essa mistura. Pensa, dessa coragem dessa mulher, dessa fineza, dessa elegância da minha avó, de ter estudado numa escola internato, de coisa. Minha avó falava inglês, sabia falar algumas coisas em inglês. O meu pai estudou para padre, ainda bem que saiu, mas ele estudou para padre. Meu pai falava umas coisas em latim, assim, da missa, ele sabia rezar. E aí a gente sai, só que, assim, sai disso, dessa mistura, dessa origem de fineza e tudo, mas misturada com a simplicidade, misturada com, sabe, com a proximidade que a gente tem com as outras pessoas. Que incrível. Essa mistura que eu acho que cada um devia procurar de si, sabe? Saber da sua história, saber de onde veio, porque isso fortalece a gente muito mais do que qualquer coisa que a gente possa aprender daqui pra frente. E retorno pra natureza, pras nossas origens, da onde que a gente realmente vive, né? Totalmente. Natureza, inclusive, hoje em dia muito bem vista como, né, um tratamento, né? Exato. Desde o grounding, que é botar o pé no chão, Sim. mas assim, o convívio com a natureza, que um monte de gente tá saindo da cidade, morando em interior, e voltando, né? Pra quê? Pra se conectar com você mesmo. A gente fica no celular o dia inteiro. O tempo todo. O tempo todo. Eu viajo, eu vejo um monte de mesa, as pessoas sentadas e elas não estão conversando entre elas. E eu não tenho minha mãe e meu pai vivos mais aqui. E aí, eu já senti isso antes, mas hoje mais ainda eu falo, cara, dá vontade de ir lá naquela mesa. Eu só falo assim, Miriam, você não tem nada a ver com a vida do outro, fica na sua. Mas a minha vontade, mas a minha vontade é falar assim, cara, larga esse celular e conversa com sua mãe. Sabe? Olha para a pessoa que está na sua frente, porque a gente se conecta tanto com as pessoas aqui no celular e pode perceber, assim, pode reparar. Quanto mais a gente está no celular o dia inteiro, mais a gente está ansioso, mais a gente... Com certeza, né? Com certeza. Então, assim, isso largar o telefone, é saber que a gente está conversando aqui, não tem telefone aqui, sabe? Isso. Não tem... Senta por e isso que aqui é tão importante, né, esse momento. Eu acho que esse movimento de... Não vou falar desligar, mas assim, de tentar achar um equilíbrio entre essa coisa tecnológica que a gente tá vivendo e essências mesmo com pessoas. Eu acho que é o que tá trazendo muita diferença para serviços. A gente vê também na área da saúde, dentro da nossa rotina, mas na nossa vida mesmo. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar se fortalecer tecnologicamente, mas sem deixar de olhar pra esse lado, porque é o que torna a gente diferente. E hoje as pessoas não sabem mais conversar direito, as pessoas não conseguem ficar aqui 5 minutos, 10 minutos, conversando e se interessando de verdade, por exemplo, por histórias, por entender, por aprender. Por quê? Porque você tá ali o tempo inteiro querendo fazer mil coisas, e é telefone, é computador, é internet, é tecnologia. Mas assim, é importante, só que não dá pra gente deixar de se conectar com as pessoas fisicamente e pessoalmente, né? Que é o que nem você falou, eu gosto do abraço. Eu sou do toque. E a gente tá meio assim hoje em dia, né? Sim, e a tecnologia, ela vem para ajudar mesmo a nossa vida. Mas até assim, ó, eu costumo dizer, a gente tem uma frente muito grande hoje no MX de ensinar as pessoas a usarem inteligência artificial nos negócios, mas ensinar de verdade, né? Usar ali ferramenta basiquinha, né? E quando a gente pensa em IA, quando a gente pensa em um sistema para a gente organizar os dados da empresa e tudo mais, eu não estou pensando em viver olhando só para dados enlouquecidamente. Eu estou pensando numa forma que facilite o meu trabalho para eu ter tempo para outras coisas, para fazer mais gestão e para cuidar da minha saúde, para marcar uma consulta, para ir na escola, quem tem filho, né, numa reunião de escola ou numa apresentação que o filho vai, porque a gente perde tudo isso pensando só em trabalho. E não existe volta, eu acho, para esse mundo muito acelerado. Só que, vai continuar. Mas eu enxergo muito que a gente precisa sempre se voltar, sabe, se conectar de novo entre a gente, não pode só se deixar levar pela tecnologia, porque senão ninguém aguenta. É complicado. Ninguém suporta. Miriam, você é uma das pessoas mais consistentes em rede social que eu conheço. Desde a faculdade. É impressionante. Você realmente é muito consistente, né? Então, assim, a gente tá falando de quantos anos que você já se formou?
Eu formei em 2010, eu Pois acho. é. 16 Então, anos. 16 anos. E ela era muito consistente, já colocava bastante coisa, já falava sobre bastante coisa, mas agora nos últimos tempos, Assim cada que eu vez formei. mais e mais bonito. Eu acho muito, muito legal como você produz esse conteúdo. E você hoje tem um hub de negócios, né? Então, eu queria Exato. falar mais ou menos que você desse uma passada pela essa sua trajetória nesses 16 anos, o que você tem feito e Tá. hoje onde você tá. Vamos lá. Eu formei na UFV, então, e aí eu falo UFV, às vezes para outros mercados não faz sentido, mas para a gente no agro faz muito sentido, é a maior faculdade que tem de agronomia, mais reconhecida, premiada, enfim, das primeiras, né? A UFV, eu formei e fui fazer um estágio fora do país. Eu nunca gostei da linha de pesquisa. Minha irmã sempre foi de pesquisa, laboratório, e a UFV é muito forte em pesquisa e ensino, então as pessoas saem dali, muitos profissionais, a gente tem profissionais excelentes, pesquisadores, professores, e eu não me conectava tanto com isso, e eu me reconhecia mais nas aulas de campo. Eu gostava de ir com os professores, da aula de solos, por exemplo, para entender os perfis de solo, para entender o que existia, né, de minerais, o que existia de composição do solo. Eu achava, os meus professores de solo, eu não sei se deve ter isso na medicina, Sim, fisioterapia, sim. deve ter assim, né, aquele tipo de perfil de professor que você fala assim, esses são os mais inteligentes. Sim. Era para minha aula de solos. Eu falava, meu Deus do céu, quanta informação existe dentro de um pedaço de terra que a gente às vezes não sabe, né? Nossa, Eu não sei. faço a menor Não. ideia. Para vocês deve ser mais Esse aqui é distante grama, ainda. terra, areia, É isso aí. barro. E cara, é Sei fantástico. mais que assim. você. Eu não sei nem. Não, eu paro na terra. Na areia também, eu acho que eu sei o que é. Mas Da o praia. resto Pois é. mas ó, aí então eu não gostava disso. Só que desde a faculdade, e aí eu vou dizer que em rede social não, mas de empreender é desde antes. Dentro da faculdade, eu fiz alguns estágios, sempre na área mais de campo mesmo, mais prática, né? E entrei num processo seletivo, que me convidaram, para a empresa Júnior de Agronomia. Olha que legal. Então, uma empresa júnior, que é uma empresa de consultoria, Sim. só de alunos, tem, né? Acho que todo curso hoje em dia tem, Meu praticamente filho todo fez curso. de economia. Uhum. E aí eu fiquei dentro da Agroplan, que é a empresa júnior de agronomia, eu acho que eu fiquei 3 anos e meio, de 5,5 do curso. Mais da metade Mais do da curso, metade do eu fiquei curso, na sim. empresa. Eu fui de trainee, passei pela área de marketing, fiquei muito tempo no marketing, depois assumi a presidência, e aí fiquei mais um pedacinho como conselho e saí. Eu formei na UFV e fui fazer estágio fora do país. Minha irmã já morava lá, foi fazer mestrado, outra linha de pesquisa, e eu fui fazer um estágio porque eu queria ter essa vivência fora do país, de morar, de outra cultura, de melhorar inglês, sabe? Sim. Achei uma excelente oportunidade, fui. E eu volto dos Estados Unidos e eu sou contratada por uma empresa para ser gerente dessa empresa. Uhum. Então, eu nunca tive um cargo abaixo de gestão. Uhum. Dos estágios e de formar, eu saí para sentar, eu uso muito essa expressão, para sentar na cadeira de gerente. Sim. Ou de gestora. E ninguém ensina pra gente o que é esse sentar na cadeira de gestor. Ninguém ensina como que eu sento nessa cadeira. O que eu faço quando eu tô aqui. Como é que é meu dia a dia, né? O que eu tenho que resolver? Como eu resolvo essas questões? Então, eu fui aprendendo como todos, ou quase todos os gestores que a gente tem hoje, que é aprendendo dando cabeçada. Sim. Aprendendo, errando, mais errando às vezes do que acertando. Aprendendo por um tempo, fazendo, passando raiva, né? Pedindo ajuda para os outros. E eu nunca tive, assim, acho que medo ou vergonha de pedir ajuda. Tinha algumas pessoas lá que eu pedia mais ajuda, que eu conversava mais. Uma dessas pessoas era uma consultora da empresa, que eu cheguei e já rapidinho conheci ela. A gente se conectou muito. Eu falo que eu tive mentores antes, né? Não oficiais, talvez, né? Que foram minha mãe, minha avó, minha família, assim, minha irmã. Mas eu tive ela como uma grande mentora na minha vida. E somos hoje grandes amigas até hoje. A Bárbara. A Bárbara foi a pessoa que acreditou muito em mim, mais do que eu, às vezes, até estava acreditando na época. E então eu saí dessa empresa, fiquei 4 anos ali. Quando eu decidi que eu tinha outras oportunidades que eu queria fazer, e eu achava que eu ainda tinha uma carreira longa, sabe? Assim, não, eu tenho que trabalhar ainda primeiro numa empresa maior e num outro setor, e depois lá na frente eu vou fundar uma consultoria. Mas aconteceu a virada assim muito mais rápido, porque ela me chamou para trabalhar com ela. Olha que legal. E aí eu continuei atendendo ali por um tempo a empresa, como consultora, mas fiquei... E aí, isso aí foi, eu acho que assim, uma grande virada assim para mim, de chave, assim, uma grande transformação para mim,
a gente tem, acho que, né, assim, os marcos na vida da gente, na carreira da gente também. O primeiro grande, com certeza, foi ter saído da roça para estudar na cidade. Sim. O segundo, muito grande, foi ter saído de onde eu morava com minha mãe, com minha irmã, para morar sozinha numa outra cidade, que eu fui para Viçosa. E esse outro marco de sair, o ir para fora do país, estudar lá também, né? E esse marco de sair para fazer consultoria. A gente morava na roça, gente, assim, não é aquela coisa, mas morava na fazenda, aquela fazenda gigante. Não, é do agro pequenininho do interior, sabe? Meu pai produzia leite, bem simples ali, não tinha nada de maquinário, de coisa, era bem simples a forma de produção. Mas que na época funcionava muito bem e dava tanto que deu para formar 2 agrônomas, né, para gente estudar. Mas eu saí dali, a gente, no máximo, ia para férias na casa dos nossos tios, assim, que era em Minas Gerais mesmo ainda. Eu conhecia quase nada fora de Minas, e muito pouco em Minas também. E aí, nessa consultoria, gente, eu entrei para assumir um projeto que a gente rodou 73 propriedades no Brasil. Nossa. Do interior de Pernambuco, lá do Cabrobó, do interior do Ceará, da Serra da Ibiapaba. Aí a gente rodou Nordeste, muita coisa ali, Mossoró. A gente fala cidades grandes, mas assim, é tudo em volta, é o interior, sabe? Todo tipo de produção, assim, de produção de uva, de melancia, de cebola. Eu vi muita coisa que eu nunca tinha visto. Eu viajei para um monte de estado que eu nem nunca imaginar que eu ia viajar e visitar, né? A trabalho, rodando essas propriedades. No sul do Brasil a gente foi muito, a gente rodou o Brasil inteiro. E aí, dessa rodada toda de consultoria, eu já estava envolvida do outro lado aqui, também já dando treinamento, porque era consultoria de campo. Eu atendia produtores, mas eu comecei a atender as lojas que vendiam para os produtores. Eu comecei, o bichinho na internet já tinha me picado, né? Então, eu já estava lá também fazendo vídeo, falando de rastreabilidade de vegetais, falando de consultoria, ensinando as pessoas a fazer consultoria. O meu primeiro curso online, eu ainda estava nessa empresa de consultoria, e eu vendi um curso ensinando as pessoas a fazer consultoria. Chamava FCA, Formação de Consultores no Agro. Ai, que legal. Lá, nem sei, antes de pandemia. E aí, quando eu percebi que eu já estava fazendo um e outro, e eu falei, eu acho que está na hora de eu fazer outra transição, sabe? De eu mudar de novo. E aí eu percebi que o que mais me encantava era esse outro. Aqui no mercado que eu estava de consultoria antes, de campo, eu já dominava o que eu fazia, e eu sou muito, assim, meu desejo maior, eu sou conquistada pelo diferente, sabe? Pelo desafio, por algo que me fala assim, isso você não sabe fazer ainda. Aí sabe? que você aprender. Aí eu falo, não sei, mas eu vou aprender agora que eu vou fazer, sabe? E aí foi assim, então e aí eu fiz, né, lógico, com muito mais detalhe no meio dessa história, mas eu saí, então, estava ensinando a fazer consultoria, percebi que as pessoas perguntavam o tempo todo sobre vendas, e mais do que isso, percebi que eu sabia vender muito bem, que a vida inteira eu vendi muito bem, porque eu acho que ali que eu tive... Eu falei, gente, eu tô o tempo todo ensinando as pessoas a vender. Aí, sabe, encaixou que a peça, eu falei... Virou. Cara, é isso. E aí, o tempo todo pra trás, se eu for olhar, eu tava ensinando as pessoas a fazer gestão e a vender. Que é natural pra a você. A liderar. Né? Porque sempre foi natural é meu. A sua vida, né? Mas eu não sabia desse jeito sobre mim. Eu sabia... Muita coisa que eu vim estudando de desenvolvimento pessoal a vida inteira, mas esse encaixe, na hora que fez assim, ó, que fez o clique aqui na minha cabeça, eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Ai, que legal. É muito bom se achar, né? É muito bom se descobrir. Você tá falando de treinamento, né, e tal, a gente acredita muito em treinamento e capacitação. Nossa. Porque eu acho que é a única coisa que consegue formar não só equipes, mas pessoas. Educação e desenvolvimento. E eu acho que é uma veia muito forte, assim, a saúde precisa, tudo precisa disso. E aí, assim, você vive isso na sua vida, é o que você falou aqui, é o que eu amo, é o que eu quero fazer. Existem muitas dificuldades e muitos desafios em treinar e capacitar pessoas dentro do seu mundo, do seu ambiente. O que pra você hoje é o maior desafio que você tem quando você tá ali fora? Você pode permear por todos os seus desafios, mas assim, hoje o que você enxerga como um grande desafio dentro do seu negócio, com treinamento, assim, o que pra você é mais... Poxa vida, isso aqui eu preciso ver estrategicamente como que eu vou fazer pra passar a mensagem. Eu vejo que as empresas, elas não investem tanto na capacitação das pessoas, pensando nas pessoas. A gente olha muitas vezes, e isso não é só do agro, tá? Mas a gente olha muito pro negócio, pro resultado, pra venda que tem que acontecer.
Então, existe ainda, tem uma melhoria que aconteceu nos últimos anos, porque antigamente as pessoas só treinavam a respeito de portfólio. Então, eu tenho um diagnóstico que eu faço no começo antes de treinar uma equipe, né? Eu passo um diagnóstico, ou seja, eu passo um formulário com algumas perguntas para eu entender. Por isso que eu falei que a caneca com o nome personalizado, gostei. Eu gosto do personalizado, eu sempre fiz o personalizado. Então, eu entendo daquela turma mais detalhes para eu entregar um treinamento mais personalizado para ela. E aí, quando eu rodo esse diagnóstico assim, sempre teve a pergunta, né, de quais treinamentos de vendas você já participou, quais outros treinamentos que você já fez. E as pessoas, às vezes, elas citam que elas já fizeram treinamento de vendas há 3 anos atrás, 7 anos atrás. Ou elas citam que elas já fizeram treinamento há pouco tempo, e aí, pelo nome da empresa que elas receberam o treinamento, é a empresa que é o fornecedor dela, Sim, é a indústria. Ou seja, exato. é treinamento. Aí eu falo, isso não Totalmente é treinamento enviesado. de vendas, isso é treinamento de portfólio. É pra você aprender como que você fala sobre esse produto Sim, aqui. concordo. Ninguém tá te ensinando a negociar. Né? Ninguém está te ensinando a entender mais sobre os seus clientes para você ter um diálogo com ele e chegar ali mostrando para ele que ele precisa de algo, ou fazer ele tomar consciência de que ele precisa de algo, e aí você oferece, né? Então, é um mundo, é um espaço muito grande que existe no nosso mercado, que, por um lado, é maravilhoso, porque eu estou dizendo que eu tenho um espaço para abrir dentro do mercado ainda enorme, que a gente ainda não chegou. Nós somos poucos profissionais hoje no Brasil que somos do agro e damos treinamentos de vendas no agro, tá? Treinamento em empresa em um volume maior e bem posicionado só agro, eu não conheço outra mulher que faz isso até hoje. Nem eu procurei, viu? Não conheço. E tem agora aparecendo uma outra que está fazendo, isso é legal também de ver, sabe? Surgindo uma outra que dá mentoria, que faz isso, que faz aquilo, mas assim, a quantidade tão abrangente quanto a gente faz, e nesse volume todo, e com o nome jamais no mercado assim, não tem outra. Então, eu olho para isso e falo, a gente tem muito espaço ainda para ocupar, mas esse espaço, ele vai ser ocupado ainda com esse desafio de gerar consciência nas pessoas de que elas precisam de um treinamento e que não é um treinamento só para os vendedores, por exemplo, porque tem uma frase que eu escutei de um colega há pouco tempo que eu gostei demais dela, que é assim, ó, a escada a gente começa a lavar de cima. A gente tem que lavar ela inteira, mas a gente começa de cima. Então não adianta numa empresa a gente achar que a gente vai dar um treinamento de vendas, vai resolver tudo, mas o gestor não tá, nem às vezes acompanhou o treinamento. E ó, vou dizer pra vocês, aconteceu uma única vez na minha vida, na minha carreira, lá no começo, e nunca mais eu deixei acontecer, que é a equipe tá lá sendo capacitada e o gestor, o gerente daquela equipe não foi no treinamento. Aconteceu isso uma vez. Eu falei, eu não dou treinamento mais assim. Aí eu aviso pra todo mundo, o gerente tem que estar lá. O dono da empresa tem que estar lá. Porque senão, como é que você treina as pessoas para fazer uma coisa se o outro que está coordenando depois, no dia a dia, que é quem tem que estar acompanhando, quem vai conduzir para que aquilo seja contínuo, não fique só ali no pontual, né? Treinamento não pode ser para cumprir tabela, treinamento não é só para marcar um checklist lá, dizer check, fiz. Agora eu posso pensar nisso aqui só daqui a 1 ano, 2 anos. Não, gente. É para desenvolver as pessoas. E isso é uma coisa que a gente precisa muito ainda no agro, ter consciência de que é importante para que busque alguém para fazer, sabe? Então tem uma demanda já maior, as pessoas estão procurando um pouco mais, mas ixi, a gente está muito distante ainda. Isso é um baita desafio. Eu tinha exatamente essa minha dúvida de entender o que era vendas no agro. E você já explicou para mim. E ficou muito importante você exemplificar com a venda do portfólio. Porque isso para mim foi fácil de entender. Eu tenho um portfólio, eu vou apresentar aquele portfólio. E o que você faz? E aí vem a minha pergunta. Porque o que o produtor rural, eu vou chamar de produtor rural, que eu não sei se é para ele que a gente está conversando para vender, ele é diferente de alguém que está comprando um tecido numa loja. Por que para ele é tão específico um relacionamento de vendas? Porque cada um tem a sua especificidade. Eu queria entender o dele. Eu tenho até interessante você perguntar isso, Vivi, que eu lembro o Alfredo Soares, alguns anos atrás, eu tive um contato com ele. Amigo da Jaque, eu não sei se você sabe. Ai, tive com ele há uns anos atrás, fazendo curso do Joel, eu comecei a fazer uns cursos assim, né, de fora. Ele se chama de seu mentor, Joel. Fez o prefácio do meu livro. Sim. E aí teve uma vez que o Alfredo foi num desses eventos presenciais, foi ali no meio da pandemia. E eu lembro que ele olhou e falou assim, cara, você é do agro. Nossa, difícil pra caramba. Lógico que ele usou o jeitão dele, os palavrões dele, de gente falar. Mas ele falou, cara, é muito difícil vender no agro. O que é tão específico no agro, assim?
As pessoas no agro, elas querem se conectar com outras pessoas do agro. Ok. Para começo de conversa. Então é muito difícil você vender uma coisa para um produtor se você não demonstrar para ele que você conhece a realidade dele. Perfeito. E isso eu não aprendi nem foi agora dando treinamento ou abrindo a minha empresa. Isso eu aprendi lá atrás com meu pai. Uhum. Eu costumo dizer que o primeiro não que eu ouvi em vendas na minha vida foi com meu pai. Foi dentro de casa. Porque eu cheguei da universidade toda feliz. Animada. Gente, fiz um plano para mim mesma, assim, de crescimento, que eu queria fazer um estágio na UFV. Um estágio da parte mais de campo, assim, mais estruturado. Ainda hoje, acredito que seja. É um estágio de gado de leite. Uhum. E era com o que meu pai trabalhava. Poxa vida. Aí, Em casa. é aqui. Só que só podia entrar, se não me engano, do 3º ou 4º semestre, né, período da universidade para frente. Eu falei, então eu vou fazer outras coisas antes. Aí o antes meu foi fazer com, vou dizer, forras de cultura, ou seja, capim. Uhum. Fiz estágio com melhoramento e produção de milho. Uhum. E aí eu entrei nesse estágio aí. E aí, das primeiras semanas, né, que eu aprendi alguma coisa lá, eu cheguei em casa. Pai, vi umas coisas lá, tô vendo, tô conversando com umas pessoas, e não sei o que, toda animada. E aí, meu pai só esperou eu terminar um pouco, né, parar. A euforia. Tirar assim, né, parar de falar, não, que eu parei pra respirar, que eu tô empolgada, às vezes eu falo assim, parar, me esperou. Na hora que eu respirei, meu pai falou assim, na hora que você trouxe o seu diploma, a gente vai pra roça, e aí você vai, na prática lá, entender como é que isso aí funciona na prática. Aí nós vamos conversar. Desse jeito. Nessa delicadeza e precisão, entende? Uhum. Só que, assim, meu pai me ensinou muita coisa nisso. Meu pai me ensinou que, primeiro, quando você vai conversar com um produtor rural, não adianta você chegar contando pra ele o que você sabe. E em vendas não é assim em lugar nenhum. Tem uma máxima que existe em vendas, um dos conceitos muito, muito importantes em vendas, que é, todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta que você vende pra ele. Perfeito. Tem coisa mais irritante do que você entrar numa loja Não, e a vendedora fica em cima de você, não tem. e você veste uma coisa, você vê que ficou feia, ela fala, ficou lindo! Não. Não é? O que é muito melhor? A pessoa te acolhe, te recebe educadamente, te deixa à vontade, fica ali por perto, porque ela também tem que, né, fazer o trabalho dela ali, mas ela não fica em cima de você. E para tudo é assim. Por que a gente clica no anúncio e a gente compra rápido? Alguém ofereceu, mostrou, Sim. mas mostrou dentro daquilo que a gente clica, o algoritmo lá fazendo isso pra gente. Sim. Que a gente gosta, que a gente fala aqui perto do telefone, daqui a pouco aparece lá escrito, não é? Sim. Parece Maior ainda, perdão se eu te cortei, se eu estiver vestindo e você falar o que quer. Que você viu. Exato, né? você viu, o TikTok tá fazendo isso É. lindamente, vendendo Sim. desse jeito. Sim. Então, a gente compra pelo desejo de comprar. Primeiro, você tem que despertar o desejo na pessoa. Primeiro, você tem que gerar consciência. E não é assim, um dia eu falei sobre isso, a pessoa já sabe. Não, naquela conversa, você tem que despertar interesse. Então, eu tinha que ter chegado com outra abordagem com meu pai. Para eu ter pelo menos um talvez dele, né? Sim, às vezes. Uma porta aberta. Eu tinha que ter perguntado como que você faz aqui, me mostra. Ouvido primeiro. Escuta ativa, presta atenção, escuta o outro. A gente tem 2 ouvidos aqui, ó, né? E uma boca, a gente fala, é pra isso, escuta primeiro, pergunta e escuta, entende o outro. Aí você vai perguntando para gerar consciência nele. Então, continua perguntando e ouvindo a pessoa. Lá na frente, existe até uma técnica de vendas que é assim, inclusive o spin selling que a gente fala, é assim, que é você trazer o contexto, deixa a pessoa falar, vai perguntando e conduzindo até ela ter interesse naquilo. Na hora que você viu que ela pegou, que ela fisgou, que ela ali, né, o anzol, que ela pegou o interesse ali, você faz ela perceber. E se você tivesse uma solução para isso? E se esse problema seu, ele continuar? O que vai acontecer? Vai ser ruim? Vai ser difícil? Aí a pessoa sente a dor e você dá mais aquela cutucada na dor ali, assim. Aí você fala, não tem mais a dor. E justamente isso que essa caneta. Isso. É um pouco disso. E aí eu não sabia fazer isso antes. Então, meu primeiro não foi em casa porque eu já cheguei contando que eu queria contar para ele, eu queria falar para ele. O melhor vendedor hoje, gente, não é o vendedor que fala o tempo inteiro. Ninguém tá querendo ouvir história do vendedor. Ninguém tá querendo... A gente quer escutar uma história que parece com a nossa. Não é a história dele que eu quero ouvir.
né? Assim, como cliente. Então, a gente fui entendendo e aprendendo tudo isso, assim. Até eu acho que caminhei pro outro lado aqui, Vivi, que você perguntou. Mas o vender no agro é isso aí. é muito você saber respeitar a pessoa que está ali há muitos anos produzindo e depois você mostrando para ela também que você sabe, que você conhece daquilo, mas se mostrando como parceiro, construindo um relacionamento de uma forma estratégica e intencional. Essa palavra para mim é imprescindível em vendas, intencionalidade. Não dá para ser só naturalmente, eu vou lá, eu vou participar das festas da família, eu vou bater papo, eu vou de novo e eu vou vender. Não vai mais. Tem tanta gente no mercado querendo vender para os mesmos clientes. Né? É, porque é um lead já aquecido, né? Se já é seu cliente, você vender outro produto. E sabe que eu tenho uma sensação, de novo, porque são sensações, eu não sei, nunca vivi esse mundo, de que é uma pessoa que sempre fez aquilo, o pai dele fez aquilo, o vô dele fez aquilo, e aquele é o jeito certo. Tem muito isso. Não tem outro jeito pra fazer, né? Então, eu acredito que exista muita resistência de entrada de novas tecnologias, etc, etc, etc. E até de novas pessoas, eu acho, né? Tem mais de pessoas até tanto do que de tecnologia, porque tem as novas gerações que já estão assumindo as propriedades. Então, as novas gerações estão quebrando esse relacionamento antigo e natural sem ser intencional, porque ele fala, não, me manda o orçamento, eu quero fazer cotação nos outros lugares. E aí, dá licença, deixa eu fazer a gestão aqui do negócio, entendeu? Então, tecnologia, até que sim, tá chegando mais e até gestão tá vindo, sabe? A gente tem muito mais tecnologia, obviamente, embarcada na semente, num produto que vai usar na lavoura, numa máquina que vai usar para plantar, para colher, para o que for, do que na gestão, nos dados, aí a gente tá muito aquém ainda, a gente tá muito distante ainda. Mas existe tecnologia, mas os novos entrantes são mais difíceis, assim, muitas vezes por isso. E, principalmente, existe sempre essa coisa, o que essa pessoa conhece sobre agronegócio? Quem que ela é, sabe? Para ela me falar isso daqui. E isso existe. Até para o mercado, por exemplo, que eu atuo, que é de treinamento, por exemplo, de capacitação e de mentoria. Se vier uma pessoa de um outro mercado para dar um treinamento ou uma palestra, e eu escuto isso muito dos meus clientes, eu escuto a seguinte frase, Miri, fui lá naquele curso, ou aquela pessoa veio para dar treinamento pra gente, uma pessoa de fora do agro. Aí a frase que eles usam é assim, mas eu senti que não conectou muito. Porque você imagina, vocês, por exemplo, vocês falam de gestão, vocês falam de liderança, vocês falam de vendas, né? Sim. Querendo ou não, eu já vi um episódio aí desses pra trás que você entendeu isso, compreendeu que você faz vendas, né, Jaque? Eu sou vendedora. Isso aí. Mas vocês ensinam isso. Imagina se vocês forem falar com um produtor. Ou vieram pro meu mercado e falar assim, vou dar treinamento de vendas também, porque a Miri tá dando treinamento, tem muito espaço. Falou que tem espaço no mercado, aí você vai dar exemplo de quê? Puxa. Porque uma clínica que eu atendo, o pessoal vai olhar pra você assim, clínica? Porque lá na construção civil, lá na sei lá em que empresa, lá na Johnson & Johnson, lá na Amazon, e o pessoal tá lá assim, com cara de paisagem, meu Deus, e aqui? E eu aqui, né? Então, primeiro você tem que mostrar que você conhece. Por que nos meus treinamentos, e eu uso uma roupa meio diferente do que é agronegócio normalmente, né? Assim, do que é a concepção, né? Da fivela, a calça jeans. Mas você também tem. Tenho e amo. Eu uso essas coisas todas, mas eu vou dar treinamento, às vezes eu tô com calça social. E aí, um dos meus primeiros slides, eu tô começando a falar, eu gero um pouco ali de consciência e eu preciso mostrar quem sou eu. Eu preciso dizer que eu sou engenheira agrônoma, formada na UFV, porque tem um peso dizer isso, que o meu pai era produtor. Eu tenho que contar essa história toda no começo. Porque senão, quem que essa menina aí tá me ensinando vendas aí, achando que ela tá me ensinando? Exato. Aí as pessoas começam a ouvir mais, entendeu? Já começa a te ouvir, né? Então, para muitas pessoas, entrar no agronegócio é um desafio, porque ela quer entrar do jeito que ela sabe. E é muito bom, eu acho importantíssimo outras pessoas virem para o nosso mercado, porque soma muito aqui. Mas a pessoa, ela entra melhor se ela entrar através de alguém. É ainda um mercado empresa que eu me vou chamar de procura, fechado. Isso. E muita empresa me procura para isso. Em grupos de empresários que eu participo, direto estou aqui em São Paulo, né? Essa semana mesmo tem encontro aqui. As pessoas querem conversar comigo para falar assim, me ajuda a chegar lá. Me apresenta para um empresário no agro, me apresenta para um produtor, me apresenta... Sim. Porque, né, aí abre a porta e a gente prepara a pessoa para entrar também, né? Perfeito. Tem que mostrar para ela o que é a nossa realidade, fala isso, não fala daquilo. Sim, né? sim.
Você... Eu tenho milhares de perguntas, pode falar. Pode falar, senão eu não vou deixar você falar. Eu quero só continuar no gancho do treinamento, porque você começou a falar um pouquinho sobre metodologia, né? Uma metodologia que você tem, assim. E hoje, assim, como que você estrutura esses seus treinamentos? Existe alguma metodologia que você usa, é mais específica? Ou que você acha que vale a pena a gente falar aqui pra nossa audiência, assim, gente, olha, treinamento é assim, eu acho que vale a pena vocês olharem essa metodologia, hoje é a que eu aplico, dá super certo. Como que é hoje pra você estruturar esses treinamentos, né? E quais são os pilares que você tem dentro dos seus treinamentos, das suas mentorias, dos seus produtos? Ótima pergunta também, gente. Ó, o que hoje na MX a gente tem as nossas próprias metodologias, tá? A gente foi testando, entendendo, adaptando muita coisa, até hoje, né? Porque eu venho, às vezes, pegar coisa de outro mercado, trago, adapto aqui. Mas se eu for pegar uma base, um fundamento para dizer assim, olhem para isso porque na área da saúde vai ser assim, no direito vai ser assim, em todos os lugares vai funcionar por esse caminho, que é estudem sobre comportamento humano, sobre neurociência e sobre psicologia. Estudem, e vocês que já são profissionais da área, quem for, né? Melhor ainda, mas estuda isso, então, agora voltado para como que eu capacito uma pessoa, que não é só o jeito que eu quero ensinar, nunca é sobre o jeito que você quer ensinar. É como que ela tem mais facilidade de aprender. Perfeito. Então, eu preciso entender, às vezes, até de perfis, para saber que tem gente que vai aprender melhor vendo uma tela e tudo escrito, ou uma imagem que represente. Tem pessoas que aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem se elas escreverem. No agro, a gente tem muito isso, tá? Eu acho que... Eu tenho mania de falar no agro, tá, gente? Porque é o meu mercado, é o que eu conheço. Sim. Talvez em outros mercados funcione a mesma coisa também, mas assim, eu vejo que as pessoas no agro têm muito ainda de anotar no caderno, no papel, sabe? Então, assim, muita gente aprende melhor anotando. E é o nível, né, que a gente vai crescer, se a gente pegar o nível de aprendizado, você ouvir ou ver, você aprende um percentual. Você sobe, ou seja, aprende mais se você escreve, você aprende mais ainda quando você ensina alguém. Mas para pensar em capacitação o tempo todo, eu preciso entender de pessoas, eu preciso entender comportamento. E até para implementação, quando eu faço alguma coisa de consultoria, por exemplo, alguns anos atrás, na hora que encaixou isso também, que eu entendi isso, eu falei, cara, as pessoas não estão olhando para isso. CRM, que não é o Conselho de Medicina, que é Customer Relationship Management, a gente está falando de gestão do relacionamento com o cliente, né? Então, quando eu pego um sistema de CRM ou uma planilha que seja para fazer essa gestão do relacionamento com o cliente, eu vou colocando informações ali e tudo mais, qual que é a grande dificuldade das empresas hoje de implementar um CRM? Vocês já pensaram? Qual que é a dificuldade de implementar um CRM? Porque existe o de ponta, completaço, enorme, e existe o, às vezes, muito simples de usar. Mas todos os dois existe uma dificuldade muito grande de implementar. Eu paro antes, porque assim, eu não sei nem por onde começar, assim, na verdade. Pra mim, eu tenho dificuldade com, por exemplo, a alimentação desses dados, onde eu puxo, como é que eu vou, o que eu pego. Exato, assim, porque quem que alimenta, exatamente quem isso. que pega, de onde que eu pego, pra onde que vai, como é que eu faço pra fazer uma API, uma Quais automação, dados? Qual é que eu pego? Então, de onde que eu vou? E aqui, maravilhoso isso que vocês responderam, porque é por onde as pessoas começam a pensar. Qual sistema que eu vou contratar? Que dados que ele me oferece? O que eu vou fazer? Só que na hora de implementar, isso para contratar até tudo bem, mas para implementar, eu preciso entender que eu estou mudando o hábito de uma pessoa que não tinha esse hábito de anotar algo num sistema e que a partir de amanhã ela vai ter que começar a alimentar um sistema depois de cada visita de cliente, de cada conversa, ela vai ter que ir lá e preencher seja um relatório de visita, uma planilha, alguma coisa. Quando anota, ela anota no caderno. Quando anota, que às vezes tá tudo aqui, ó. É o HD, bom, né? Esse HD aqui, ó, tá tudo aqui, né? A pessoa morreu. Quando não é um papelzinho xixelento. E a grande dificuldade das empresas de implementar o CRM, uma delas tá aí, de não entender que é uma mudança de hábito pro vendedor e pro gestor. Sim. Porque o gestor também tem que transformar isso num hábito e com muita disciplina, de toda semana sentar e abrir esse sistema com o vendedor e entender com ele se ele está preenchendo ou não, a dificuldade dele, tomar decisão a partir daquilo que está preenchido. Nossa, e isso, ó, toda semana. O que é isso? O que é fazer uma coisa a partir de agora diferente do que você fazia antes e tem que fazer toda semana, ou todo dia, ou a cada conversa com o cliente? É implementar um hábito. É a mesma dificuldade que às vezes as pessoas têm para começar a fazer uma academia. Matricula, paga lá e vai uma vez e nunca mais volta. Miriam treina desde sempre, tá?
Você vai olhar o segundo post dela, ela treinando no Pilates. É impressionante. Eu treino pessoas e eu treino na academia, é isso mesmo. Miriam come bem todos os dias, Eu porque é o que como. ela posta. Mas olha, eu acho isso como. muito bom, porque você tem que ser coerente com o que você prega. E você fala muito sobre isso, sobre saúde, assim, pra você performar bem. Porque alta performance é um conjunto de coisas. Você não vai ter alta performance se você não tiver performando bem na sua vida. No seu trabalho, você pode até tentar, mas você vai quebrar uma hora, cara. Se você não tiver performando bem na saúde, na alimentação, no hábito, na saúde mental, no entendimento psicossocial do mundo, você se perde. E eu vou pegar isso aí que você falou, porque isso é a segunda parte importante quando a gente fala de capacitação e de metodologia. Isso faz parte da nossa metodologia de treinamento. Eu não consigo, além de eu ter que entender que a pessoa tem que mudar um hábito e eu tenho que entender sobre pessoas, comportamento e tudo mais, para eu conseguir ensinar ela alguma coisa e entender como que ela aprende e se ela achou que aquilo realmente, né, se eu convenci ela ou não, eu preciso que essa pessoa esteja bem em todos os aspectos para ela ter mais resultado. Perfeito. Em vendas, eu posso ter o melhor sistema de CRM, com dados bem alimentados, com muita resposta ali dentro. Eu posso ter um processo de vendas muito maravilhoso funcionando, que isso aí já é um pouco muito distante da realidade, mas imagine que eu tenha um processo organizado, tudo funcionando muito bem, boas condições, um mercado muito aberto para vender e tudo mais. Se eu não tenho uma pessoa que esteja, nem tenha, todo mundo tem, mas que esteja naquele momento com a capacidade cognitiva para ela escutar uma coisa que o cliente falou, encaixar ali perguntas e encaixar uma oferta e fazer o fechamento, por exemplo, se ela não está atenta, criativa, porque negociação é sobre isso, né? Estou até contando bastante aqui da nossa metodologia. Negociação está muito relacionado a isso. Você tem que ter criatividade, atenção, raciocínio rápido. Então, ou seja, o seu cognitivo tem que estar muito bem. Como que eu tenho um cognitivo bom se eu não durmo direito? Se meu sono é todo desregulado, durmo mal, deito tarde, quer dizer, se eu consumo álcool com frequência, se eu estiver me alimentando mal, comendo muita... E aí eu vou nesses congressos até para entender um pouco disso, tá? Sou curiosa em todos os sentidos de saúde, assim, também. Então, a gente sabe que a comida mesmo de muita gordura, muito açúcar, álcool e tem mais um monte de coisa que afeta o cognitivo da pessoa. Afeta não só o corpo, né? Afeta a mente também. E aí, se eu tenho uma pessoa totalmente desbalanceada em tudo, saúde mental, nunca se preocupou com isso, nunca olhou para isso, tá toda cheia de problema que ela vem carregando a vida inteira. Como que essa pessoa, com o melhor sistema, com os melhores dados, com todas as condições que ela poderia ter aqui, ela faz boas vendas? Ela não faz. Ela tira pedido. Veio alguém, pediu, ela tirou. Mas ela não faz venda. Ela não faz uma negociação bem, ela não planeja, ela não faz a gestão, de fato, da venda, entende? Então, isso aí tem que estar alinhado, né? Alinhado. A gente precisa olhar para a saúde das pessoas e ajudar elas, para elas entenderem isso e para elas conseguirem colocar em prática, para que a gente tenha bom resultado em vendas também. Não é só olhar para os dados. O lado humano é muito importante no processo de vendas. O relacionamento, nossa, no agro é importantíssimo. Entende? E isso aí tem que estar dentro de uma metodologia de ensino. Porque se você só ensina a vender, técnica, método, faz isso, fala desse jeito, a pessoa não consegue mais. Ela já não... E a gente está vivendo hoje exatamente isso, né? A gente está vivendo um agro extremamente cansado, exausto, de muitos problemas e muitos desafios que a gente vem tendo assim, nos últimos anos, né? Mas de uma crise realmente instalada que a gente tem, uma dificuldade muito grande por causa de dificuldade de acesso a crédito, juros altíssimos, a maioria, assim, grande parte mesmo de produtores e de empresas no agro com caixa muito, assim, ruim hoje, sabe? Com dificuldade financeira mesmo, muita gente devendo. E isso vai virando uma bola de neve dentro do mercado. E a gente olha para frente, além disso, ainda tem o preço, que aí sempre aconteceu, né? Do preço das commodities ou de qualquer outra produção agrícola, que sobe e desce hoje, nesse exato momento. A gente não está com preços altíssimos, então o produtor ele tem todo o custo de produção, tem todos as dívidas dele, vão pensar lá para trás. E ele não está vendendo o produto num preço maior para ele conseguir, de repente, segurar isso. Então, tá realmente preocupante.
para os produtores, para as empresas, né? Por aquilo que eu falei lá atrás, de as pessoas às vezes não fazerem tão bem gestão e não olharem tanto para a gestão, porque a gente tem sempre o mercado aquecido, que funciona muito, mas esse aquecimento todo, ele deu uma diminuída grande. As feiras que a gente tem no agro, eu vim da AgriShow esse ano, por exemplo, que é uma das maiores feiras, acontece em Ribeirão Preto. Do agro é uma das maiores do mundo e da América Latina ela é a maior. E a gente teve uma redução, se não me engano, de 22% de intenções de compra. Tudo bem, vai apurar esse número depois e tudo mais, não significa necessariamente a venda feita, mas a gente teve uma redução muito grande. O público, assim, eu visitei a feira, assim, é muito diferente de todos os anos, assim, sabe? Que a gente chegava antes e demorava às vezes horas para conseguir entrar na feira, já teve ano, por causa de trânsito. E foi fácil chegar. A feira é muito mais vazia, então as pessoas estão segurando mais. Quando eu olho para esse mercado assim, tá mais difícil vender, tem muito mais concorrente também. O cara que tá numa empresa aqui vendendo pro produtor, não é só o produtor, tá todo mundo sem saber o que faz. Não existe perspectiva de melhora rápida até ali pelo menos metade do ano que vem, de 2027. E aí, o que eu faço com a pessoa que tá aqui, sendo pressionada o tempo todo para vender, para gerar resultado, ela tá sendo pressionada pelo cliente para dar desconto e tem concorrente, não sei o quê, então ela tem a pressão da venda, que sempre foi assim, o tesão do vendedor, sabe? De ir lá, negociar, vender até ele conseguir, tal. E isso sempre foi uma pressão, de certa forma, boa. E aí vocês vão entender até, melhor até do que o nosso público aqui, quando eu falo até disso, porque o nosso cérebro, ele não tem, eu falo de um jeito muito simples sobre essas coisas, tá, gente? Eu ensino as coisas de um jeito muito simples, meu podcast é assim também. Por isso que eu entendo. Mas o nosso cérebro, ele não tem estrutura, ele não foi feito para viver sob pressão o tempo inteiro, certo? Constante. É assim, é uma pressão que ele tem, e aí ele toma uma decisão, ou ele foge, ou ele enfrenta e resolve, não é? Se eu falar besteira, que vocês me corrigem. Não, é isso mesmo. E aí, luta ou fuga. É isso aí. E aí, se eu tenho um cérebro que vem sendo pressionado há muitos anos para vender, para ter resultado, chega uma hora que ele E sem ter compensação. Exato. Ele pifa. Ele dá um PT. E Não tá quero. dando. Não quero. E tá dando de burnout, de estresse, de gente enlouquecendo aí. E a gente tem, então, toda a pressão do mercado, pressão do gestor que fala com a equipe que quer resultado, da empresa que cobra resultado, e tem uma pressão para mim que é pior e é mais cruel do que todas essas, que é a interna. É a pessoa falar assim, cara, eu sempre consegui, por que eu não tô conseguindo? Sabe aquela sensação, às vezes, de incapacidade? O que tá acontecendo? Por que eu não tô conseguindo mais? Será que eu não sei mais fazer? Será que eu vou conseguir daqui pra frente? Né? E aí isso tá acabando com as pessoas. Se eu não olhar para isso, não adianta eu ensinar a técnica de vendas, não adianta eu organizar o processo, não adianta sabe, ter um sistema. Porque a dor é outra. E eu acho que a estrutura, isso é estrutural. Se ela não estiver bem fundamentada, todo o resto, ao longo do tempo, precipita, né? Então, assim, a gente tá muito vivendo forte, uma né? situação... E ó, tem muita oportunidade, então, pro mercado de saúde, pra área da saúde, dentro do agro, tá? Exato. Venham e ajudem a gente, agro pelo é amor de tech, Deus. agro é pop. Sabe a minha experiência com o agro? A sua também. É um pote, Ai, meu Deus, algodão e feijão. E feijãozinho plantado. Não, vai ter um desfecho essa minha história. Aí, eu vou falar como que eu entendo. A criança fica olhando aquele feijão dias. Pra ele fazer assim, ó, brotar. Né? Pra ele brotar. Até que um dia ele brota e vira um feijão. E você nunca vai comer aquele feijão. Né? Porque aquilo não vai virar feijão. Tira uma foto, mandou pra professora. A mamãe tira junto com a flor, assim. Acabou. E aí, quando eu tô olhando a cadeia de produção do agro, tentando interpretar na minha cabeça, porque eu sou vou tentar entender como uma criança de 7 anos, né? Alguém teve que fornecer o algodão e a água para eu plantar. E aquele feijãozinho um dia vai ter que ir para alguém. Você ensina a técnica de venda tanto para quem tá me vendendo algodão para eu plantar, quanto para quem tá vendendo o feijãozinho para outra pessoa? Né? Sim, perfeito. E como que tá sendo esse feijãozinho para outra pessoa quando a gente tá falando no celeiro do mundo, vendendo para o mundo, né? Como que são as técnicas de vendas? Porque ficou muito claro para mim, coube muito, encaixou, você fala encaixou várias vezes. Encaixou na minha cabeça também. Encaixou assim, eu tenho um defensor agrícola e eu quero vender para você. Então eu tenho toda uma técnica, defensor, para eu te explicar por que o meu é melhor, etc, etc. Mas e para quem produz o feijãozinho e quer mandar esse feijão, você também ensina essa técnica de venda? Porque me parece que é meio óbvio. Eu preciso comer feijão.
Eu acho até que eu vou até você para pegar o feijão, e que é muito simples. Mas eu acho que eu tô errada. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Eu atuei antes na consultoria de campo, só com produtores, aí comecei a atender as empresas, e aí eu migrei totalmente para a empresa primeiro. Eu continuo atendendo pontualmente produtores. E você falou até que estava voltando. Porque eu tenho alguns voltando, porque são clientes antigamente de consultoria que a gente já fez, e falar, não, mas eu queria que fosse você. Eu preciso de capacitar minhas lideranças, mas eu queria que fosse você. Então, a gente faz, às vezes. A gente está no momento da MX que a gente não abraça todo mundo ao mesmo tempo, mas é um movimento que já vem, que seja por essas demandas chegando, acontecendo, e vai acontecer em algum momento. Eu falo assim, a gente vai olhar isso de 2027, do meio de 27 para frente, né? A gente tem um plano aí até 2030 já desenhado, que a gente vai o tempo todo revisando e entendendo ele aqui, mas assim, de expansão, de ir para outros países fazendo o que a gente faz, né? As demandas são muito parecidas, mas a gente também tem e a gente também tem esse interesse de vamos fazer algo maior, mais forte para o produtor. Hoje, alguns vêm para um processo de mentoria, de capacitação, a gente treina alguns produtores também, ou uma palestra, né, para produtores, isso fazemos. Mas o nosso maior mercado hoje é quem vende para o produtor, ou quem vende aqui antes, né, porque a gente tem uma cadeia aqui para trás toda, se eu pensar que a indústria que fabrica a máquina agrícola, né, um trator, ou fabrica um insumo que a gente fala, então é um adubo, vou usar até termos aqui para ficar claro para todo mundo. A gente fala fertilizante, a gente usa até outros nomes, mas um adubo, um defensivo, que é o que o pessoal fala agrotóxico, mas pelo amor de Deus, vamos cortar essa palavra do dicionário, que não existe tóxico, né? É só agro. Porque você imagina, eu vou falar assim, eu vou tomar um remédio, eu vou tomar um veneno. É quase a mesma coisa, tá? Sim, então, depende da dosagem, é veneno. Não é? Então é a mesma coisa, então não existe essa palavra. A gente fala defensivo agrícola, que é um produto usado para defender a planta contra de uma doença, uma praga, para não acabar com a lavoura. Sim. Por isso defensivo, mais ou menos aqui. Então, existe a indústria que fabrica esses produtos, existem as lojas, que às vezes a indústria vende direto lá para o produtor, para o grande produtor, para o muito grande, mas a maioria, assim, de venda é feita através de uma loja, através de pessoas aqui no meio. Então, a gente capacita essas pessoas, essa indústria, são essas... Então, quem vende B2B dentro do agro e quem vende o B2C, que é para o produtor dentro do agro. E a gente também vende B2C e B2B. Olha que curioso. A gente vende na MX hoje, a gente tem programas de mentoria, de treinamento, de consultoria para a empresa, nosso B2B. E tem a pessoa. Eu tenho o vendedor, eu tenho o gerente, o dono de uma empresa, que ele compra uma mentoria para ele. Então, eu vendo B2C também. A gente tem programas assim. Agro é técnica, agro é top. Agro é muita coisa, né? E eu tenho baixíssima capacidade, de verdade, assim, de conhecimento até sobre isso, mas é uma coisa que... Mas você não entendeu a florzinha que eu falei? O algodão, do algodão, foi ótimo, feijão. Não, eu entendi. Mas eu tenho dificuldade, assim, tipo, pra mim, é isso, é um universo que a gente não tem ideia. Eu, que sou a ponta lá, que tá recebendo feijãozinho pra comer, eu não tenho ideia do tanto que é um trabalho que como é que a gente vive? Não tem como, não vive, porque é isso, tá dentro das nossas casas, né? E todo esse trabalho por trás, né, que você faz, que a sua empresa faz, e que a gente vê as pessoas consumindo esse seu produto, ou seus produtos, eu acho que é vital ter pessoas assim, que tem esse olhar, assim, por tudo que você falou aqui, né, pra gente, enfim, só pra gente, né, ter alguns fechamentos aqui, de tudo que a gente falou, é muito legal ver pessoas que querem fazer a diferença de um jeito único, né? E trazendo isso tudo que você falou, assim, eu acho que é isso. A gente precisa de cada vez mais pessoas que tenham essas vertentes, que a gente sabe que precisa da técnica, mas eu sei que eu preciso também da conversa, do toque, do pensamento, da saúde. É um todo, é uma integração de muitas coisas, né? E você colocou, fazendo um gancho, você colocou, só pra gente falar aqui também sobre isso, você colocou aqui no seu briefing sobre dupla competência. Sim. E você queria falar sobre isso. Então, se você já não falou... eu vou até só resumir Vamos aqui, juntar, resumir o porque dupla é o que a gente acabou de competência? falar, tá? Dupla competência é uma palestra que eu tenho, eu faço ela em convenção de vendas, eu faço ela em treinamentos nas empresas. Então, a gente olhar para os dois lados. A gente precisa disso nos profissionais e nas empresas daqui para frente, porque senão a gente não vai conseguir nem sobreviver no mercado,
que é, né, sobre passar por essa crise, passar por tudo, manter as nossas empresas no mercado, e muito menos viver, ou seja, ter qualidade mesmo de resultado entregue, qualidade de vida e tudo mais. A dupla competência que eu enxergo é isso, é a junção do lado humano e daquilo tudo que a gente pode fazer, que a gente fala é o arroz com feijão, é o básico bem feito, né? Com a diferença de que eu não posso fazer o básico só mais. Não existe mais ser intuitivo somente nas vendas e nem na gestão em lugar nenhum. Eu preciso usar a minha intuição, que ela vem através da minha experiência, do que eu já vivi, do que eu sinto também ali, do que eu percebo, mas eu preciso reunir dados para tomar de decisão, que é esse outro lado. Então, a dupla competência é reunir o que é humano, que é o que a gente já fazia, mas eu fazer isso de um jeito diferente, trazendo inovação, tecnologia, trazendo inteligência artificial, trazendo dados para tomada de decisão, sabe? É parar de ouvir alguém falando assim, nossa, tá todo mundo reclamando sobre isso. Calma aí, todo mundo é quem? Quem é todo mundo? Todo mundo Quantas é quem? pessoas? Quem são elas? Me fala os nomes. Onde que elas moram? O que elas comem? consomem? E elas, como vivem? Como Vivem vivem? hoje no Globo Repórter. Entende? Porque se a gente não começar a trabalhar também falando sobre dados, todo mundo vai trabalhar só falando de emoção e aí a gente não faz gestão E de jeito achismos. nenhum, né? Não existe. Eu acho, porque é a minha vida. E a minha Não vida não é o existe achar. todo. Exato. né? Não existe achar. Você conhece seu cliente? Ah, acho que eu conheço. Não acha, você não acha Uhum. nada. Você tem que saber. Eu conheço, pode me perguntar o que for a respeito dele que eu respondo aqui agora. Ninguém consegue responder. Uhum. Porque tá tudo dentro da cabeça. Os vendedores de mais tempo no mercado, mais seniores aí, um monte de gente trabalha só com o que tá dentro da cabeça, gente. Pelo amor de Deus, entendeu? E tem todas as uma empresas, inflexibilidade, né, eu acho, de se abrir pra esse novo. Sempre que, foi em assim. alguns casos. sempre foi assim. E reclama é uma do frase que me produtor, assusta. tá? Sempre foi assim. Reclama do produtor, que o produtor não aceita, que o produtor não sei o quê. Olha, na hora que você começa a falar uma coisa do outro, gente, a criticar, olha no espelho, Uhum. pensa, não tá fazendo a mesma coisa. Provavelmente você será? é Não. igualzinho. Pior, né? Não é? Só rapidinho, essa questão da dupla competência, fazer um paralelo aqui, acho que pra nossa linguagem, tá muito próximo das soft skills, né, que a gente precisa ter. Isso. Seria mais ou menos esse paralelo, assim, né? Hard com soft. Tá. Então, eu penso naquilo que é tecnologia, que são Uhum. dados, que é processo, que é o saber fazer, Uhum. e eu preciso trazer as soft skills. É a Eu tenho que junção trazer das o lado duas. humano junto. É a junção das duas. É a junção das duas para eu conseguir daqui para frente trabalhar num mercado que está mais desafiador a cada ano que passa. Uhum. Que está sendo transformado o tempo todo, né? A gente estuda muito tendência de consumo, tendência de como que o mercado decide comprar, gente. TikTok tá vendendo a quantidade de coisa. Meu Deus, o TikTok. Ele não falou pra gente como é que vende o TikTok. Nós somos Nossa, convidados. não tem problema, a gente conversa mas com a ele. gente vai conversar com ele. Meu, é um mundo, né? Então, A gente compra o tempo inteiro. Não, e o Né? TikTok hoje tá assim, ó. Cara, é um fenômeno. investiram fenômeno. em espaço físico até também para fazer, né? É um Então fenômeno. imagina que isso aí é uma das formas de comprar hoje. E todo mundo no agro sempre falou assim, não, mas o produtor não compra online não, ele gosta de conversar, de conhecer. As novas gerações já estão assumindo as propriedades e já estão falando, me manda o orçamento. Isso é comprar, não é comprar online, não? Com certeza é. Pelo WhatsApp. O Exato. WhatsApp é online. É rede social, Sim. né? As pessoas esquecem, às vezes, e acham que é só, cliquei no anúncio Instagram, e comprei. Uhum. E também já está acontecendo com compra através de anúncio também. Uhum. Existem plataformas, na AgriShow mesmo eu conversei com uma empresa assim, existem plataformas que já fazem isso. Elas são plataformas para cotação. A pessoa, ela paga uma taxa para ela estar ali cadastrada, o produtor, por exemplo, e ele vai cotar ali dentro e vai achar onde vai tomar a decisão melhor. Nossa, é muito parecido com o Trivago, né? Você O vai com o Booking, Trivago ou o Trivago Booking. não, é isso. Trivago, né? E mas você tem Trivago. todos os É seus sellers ali, tentando ver qual que tá melhor, qual que é a qualidade, né? É isso, para tomar a decisão. Eu Então, acho se eu não tô ali dentro, ou se eu não tô, Exato! se eu não tô online, se eu não Online. ponho meu produto online para alguém me achar uma Exato. plataforma, me jogar Acabou. lá como Você opção, vai estar pra trás. Acabou, perdeu. Entende? Olha o dinheiro na mesa, ficando. tem. A Jaque é especialista em inteligência artificial e você tem falado muito, e você fala assim, você tá fazendo um apelo na internet para que use inteligência artificial, né? E eu acho que vocês têm muitas figurinhas para trocar, mas em especial, como que você tem visto isso hoje no agro? Porque a gente tá falando de resistência, tá falando de Nossa. pessoas que colocam tudo na cabeça, tá falando de CRM, que é uma coisa vital. E quando a gente fala de inteligência artificial, eles falam que é coisa que não é de Deus. Não, mas eu acho que tem dois grandes lados, assim. Tem esse que, tipo, meu Deus, não quero, que é isso, que coisa horrorosa. E tem o que tá usando pra tudo sem responsabilidade. E sem checar dado e sem fazer nada, assim. Isso é uma coisa que me assusta também um pouco. Porque a galera tá, tipo, meio... Ou tá muito no...
Ou não quero. Não tem o equilíbrio ainda, né? Talvez ainda das pessoas. Não tem o usar de uma forma madura, não tem o usar para fazer gestão, sabe? E até assim, explicando que eu falo muito, fazer gestão, não tô falando só o gerente, o dono da empresa, tô falando o próprio vendedor fazer gestão da carteira dele, gestão do tempo dele, né? Perfeito. Então, para todo mundo é importante aprender gestão. No agro, é até curioso que eu gravei há poucos dias e publiquei há poucos dias um podcast falando disso, sobre o que é usar inteligência artificial dentro da gestão, das vendas e tudo. E aí eu montei até como se fosse um ranking, assim, sabe? De, olha, se você faz isso, por exemplo, a pessoa que não acredita, que acha que IA é bobagem, ela tá no -1. Então eu criei, sabe, os números aqui. -1, ela já ficou para trás, ela já tá contando negativo já. Aí o 0 é a pessoa que, é verdade, isso aí é interessante, eu tenho que aprender disso uma hora. Mas tá ali, ó, zerada, parada no tempo, que ela nem... um dia, quando eu tiver tempo, que não sei que dia vai ser. E aí eu fui fazendo essa escada ali dentro do episódio, ficou interessante porque eu fui mostrando, e aí se você tá aqui, então assim, o 9, 10, que é a escala máxima ali que eu pus, é a pessoa que programa, que monta sistema, que vende sistema, é um ou outro, e é realmente um ou outro que vai usar para isso, de verdade. Mas eu preciso, pelo menos, gente, sair da base aqui, que é usar o ChatGPT igual um Google. Pra saber como é que se escreve. Que pra mim isso aí é o maior número de pessoas que usa. ChatGPT e qualquer outra, né, Gemini, qualquer outra, mas é o ChatGPT usado feito um Google, para fazer perguntinha ali do dia a dia. Vai chover amanhã? Eu acho que como é que se escreve exceção? Eu acho que essa aí deve ser o top 1 do ChatGPT. Não, porque eu acho que, gente, pelo amor de Deus, vocês estão achando que meu pai, vamos, né, dar uma... Pegar uma Ferrari pra dar uma volta por quarteirão. Não adianta. Então, assim, a gente tá até com essa proposta muito grande, começando até a rodar um pouco o país e levando isso, sabe? Que legal. Aí a gente está ensinando os empresários, os gestores, é um evento que a gente está fazendo para gestores, não é para o pessoal ainda de vendas. A gente ensina dentro das nossas mentorias, a gente tem isso forte e está agora cada vez mais trazendo para aulas e conteúdos disso, ensinar as pessoas realmente a usar IA. De uma forma consciente, segura, né? Responsável, mas os eventos são para gestores, e aí a gente está dando uma rodada agora. A gente fez em BH até no passado, que é onde eu moro, era mais fácil fazer lá e organizar e tudo, mas agora a gente está rodando. Então esse ano a gente tem Campinas, Uberlândia e Dourados, no Mato Grosso do Sul. Que legal. Que a gente vai fazer e, assim, com uma aceitação muito grande, isso que é interessante. Que bom. Tá? Porque a gente não, é óbvio que não é um tipo de evento que eu rodo o anúncio, a pessoa clica e fala, que legal, eu quero aprender de IA na gestão, eu vou comprar, né? Mas toda a conversa que a gente tem, assim, as pessoas falam, cara, eu preciso disso aí. Porque sinceramente, se eu chamo as pessoas, assim, a um evento sobre gestão, quem que é o gerente, quem que é o dono de empresa aqui que quer ouvir com toda sinceridade, na cara dele, que ele não sabe fazer gestão. Imagina, ele sempre fez. Assim, é ótimo, assim, o dinheiro entrando e saindo aqui, né? Você acha que isso aqui tá até hoje, aqui, esse tamanho desse negócio aqui, como, né? Não sei, então, assim, não sabe, tá? A gente não sabe, a gente tem que aprender muito sobre gestão, sim. Né? E a gente tem ensinado, levado isso muito, sim. Então, é um evento de IA na gestão. É um conteúdo de gestão, assim, direto ao ponto. A gente tem muito esse perfil também, sabe? Tanto assim, da comunicação clara, de simples de falar e tudo mais. E também do outro lado. Eu não tenho coragem, com o nome que eu tenho no meu mercado, e nem coragem de fazer isso com outra pessoa, de tirar uma pessoa um dia inteiro da empresa dela para colocar numa sala comigo e ficar lá fazendo um monte de palestra, contando história, para ele depois voltar para lá e voltar para o dia a dia dele, e ir lá ter um monte de problema. Eu não tenho coragem. O que a gente sempre tem muito compromisso é assim, o que eu consigo ensinar que aquela pessoa aplica rápido. A gente é muito de execução, sabe? E aí, sendo muito executores, e é do meu perfil inclusive meu perfil, ele é metade executora e metade influenciador ou comunicativa, né? Fez então com o Rodrigo? Não, o quê? Eu fiz um com ele, do perfil. Do perfil? A gente tem um teste de perfil, depois eu vou até falar com vocês, um teste de perfil que é muito legal, que a gente usa há anos nos nossos programas de mentoria, que é um teste de talentos, assim, muito assertivo. Ele é encaixadíssimo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mostra pra gente. Ele é muito bom. E a gente usa só ele, pra ter ideia. A gente não diz que a gente não usa nada, só ele. E aí encaixa exatamente. É um relatório muito detalhado que vem, então a gente gosta muito. E aí então, imagina que eu tô ensinando as pessoas sobre gestão, eu tô ensinando como que eu uso IA na gestão, e eu vou colocar a pessoa dentro de um evento para ela sair dali, primeiro, compreendendo perfeitamente o que é usar IA na gestão, de um jeito responsável e de um jeito maduro,
não é perguntinha, não é ferramentazinha, é usar mesmo, certo? A gente tem uma plataforma que a gente acabou de desenvolver com os agentes que a gente montou e vai continuar montando outros ali dentro, né? Então, uma plataforma que a gente consegue ter bastante flexibilidade para a gente montar agora daqui para frente qualquer agente que a gente quiser. E aí a gente vai levar os agentes para as pessoas usarem no evento, que elas já usam assim, entendi o que é usar. Então a pessoa sai dali entendendo o que é inteligência artificial na gestão e ela sai dali com uma bagagem de gestão de pessoas, gestão comercial, gestão estratégica, para ela aplicar no dia seguinte na empresa dela. Excelente. Isso é muito bom, é um diferencial, né? E voltado para os problemas que a gente tem hoje, que também é mais importante, né? Porque, eu posso ter muita coisa que eu posso melhorar na minha empresa, mas o que eu preciso fazer para girar o ponteiro do negócio, para fazer o negócio acontecer, né? Para sair dessa dificuldade, dessa crise toda. Então, a gente leva respostas ali dentro do evento. E é isso, eu sou apaixonada por isso, porque eu falo, cara, se eu pudesse dizer alguma coisa para as pessoas, é assim, vai para esse evento, sabe? Toma um dia seu, sai de onde você morar. Se você morar a 2.000 quilômetros de distância, vai. E como eles fazem para ir? Para ir pro evento? Isso. Tem na mensagem nas minhas redes sociais. Na verdade, assim, eu vou até dizer para vocês uma coisa que é muito interessante. Eu tenho um número de WhatsApp há muitos anos, que eu uso, um número meu, e agora, muito recente, que eu comprei um pessoal, mas eu nem tô usando ele ainda, para dizer a verdade. Mas, assim, eu que respondo. Em todos os episódios do podcast do Agrovendas, que a gente tem mais de 200 já no ar, tem um link de WhatsApp, e a pessoa fala comigo. Nossa, que maravilha. Óbvio que agora tem alguém que me ajuda a responder um pouco das mensagens que chegam. Sim. Senão também não daria conta de responder. Mas eu fui até onde eu consegui, depois falei, gente, eu tô deixando pessoas sem resposta, tá demorando mais, eu preciso de ajuda, e tem, então, pessoas do time, não são IAs, Não, são pessoas que Eu sou respondem, humano. que respondem e depois já trazem pra mim, e depois a gente conversa. Então, assim, a gente tem uma estrutura de empresa, né? A MX não é a Miriam só. A gente tem outros mentores e consultores que trabalham aqui, tem outros que são parceiros, atendem alguns projetos só pontualmente. A gente tem uma estrutura de back-office muito organizada, assim, muito enxuta e muito bem feita, sabe? Então tem uma gestora de projeto maravilhosa que entende de ponta a ponta, que eu tava falando com ela hoje. Hoje é sábado, nós estamos gravando sábado. E ela me mandou, ela que tá tomando a frente, por exemplo, dos eventos para organizar, a Paola, e ela me mandou hoje, sábado, de tarde, Miriam, aqui ó, isso aqui é o fechamento dos hotéis, levantamento que eu fiz, não sei o quê, me propôs da gente fazer uma reunião amanhã, domingo, porque ela sabe que a semana inteira eu tô aqui em São Paulo, eu tenho um monte de compromisso, você prefere fazer a nossa reunião, que é a segunda que a gente faz, né? Sim. Domingo, à tarde? Falei, quero. Entende? Então, assim, é um time muito comprometido e tem outras pessoas, né, aqui atrás fazendo. Então, eu tô aqui, eu consigo vir e falar e fazer o meu melhor e apresentar porque e tem entregar. Um monte de gente trabalhando. Porque tem um monte de gente trabalhando e entregando junto até também, né? Sim. Tem outros mentores também que estão atendendo o nosso público. E aí, para comprar ingresso ou para saber mais da imersão ou de qualquer coisa da MX, é mandar uma mensagem ou no meu Instagram. No Instagram eu que respondo a maioria ainda. Que é? Grande maioria. Você vai falar no final, mas é bom falar agora. Xavier.agro. LinkedIn também funciona super bem, eu tenho um público bem grande no LinkedIn, e no qualquer podcast, qualquer episódio do Agrovendas, né, a gente está em todas as plataformas de streaming, estamos no YouTube depois do 100, até o 99 era só áudio, porque as pessoas escutam enquanto elas estão na estrada. Gente. No agro as pessoas rodam muito, né? Sim. Viajam muito, então elas escutam quando estão na estrada. Começou só áudio, depois virou vídeo. Então todo lugar tem um link ali, é só clicar que vai cair aqui. Se bobear, eu que vou responder. Excelente. Mande agora. Mande agora. Muito bom. A gente falou de fatos e sensações também aqui. Você tem vários fatos e várias sensações. E aqui, a gente no 2V Podcast tem um quadro que se chama Fatos e Sensações, né, Vi? Exato. E agora chegou o momento dos nossos fatos e sensações. Vou até sentar diferente aqui. Isso. E pra gente fazer anunciar, né? Isso, a gente tem uma pessoa que nos patrocina, uma empresa que nos patrocina. Então, esse look é do patrocínio da Le Blessed. Linda, gente. É verdade. Le Blessed nos patrocina esse quadro. Isso. Fala melhor. Então, os fatos e sensações desse episódio está sendo patrocinado pela Le Blessed, essa loja de roupas, né? A Le Blessed é uma fabricante de roupas. Eles fabricam moda feminina e pijamas, né? Também, sleepwear. Então, eles são fabricantes, eles são vendedores em atacado e varejo. Você pode encontrar eles na internet, né, online, mas também eles têm lojas presenciais no Brás. Então, eles revendem para o Brasil inteiro. As roupas são de extrema qualidade, eles têm uma curadoria, uma finalização, é todo um trabalho. E a gente agradece muito, Le Blessed, por você estar vestindo a gente aqui no 2V Podcast.
e por você estar patrocinando esse quadro que pra gente... Que é nosso queridinho. É o nosso amor e é muito legal, a gente adora esse momento, que é o momento que a gente já tá se encaminhando pro final aqui do nosso episódio. Então, patrocínio e oferecimento Le Blessed. Rê, roda a vinheta dos fatos e sensações da Miriam Xavier. Muito bem, vamos lá. Você vai ver fatos e você vai descrever os fatos e vai falar pra gente as sensações, tá bom? Bora, Rê. Ai, gente, olha isso, fatos, assim, ó, tô sempre rodeada de pessoas que eu amo, família é muito importante pra mim, meu desejo maior, que mais esquenta meu coração é a família que eu quero ter, né, então marido, filhos que ainda não tenho, mas isso aqui pra mim é minha raiz, minha essência, cara, que lindos, minha mãe, aquela foto bem do meio ali em cima, ali, que tá minha mãe à esquerda e minha avó à direita, que lindas, minha tia, meu pai aqui embaixo. Ai, que lindos. É tudo, minha né? sobrinha, gente. Ai, amor da minha vida. Que alegria. Olha só, assim, a alegria delas no carro com a tia. Maravilha. E porque é a tia que grita, que brinca, que fala. É isso aí, falante. Muito bom. Família é tudo, né? É. Próximo, Rê. Olha, dona Miriam. A Beca invocada ali, ó. Adorei as fotos, adorei as fotos. Tá vendo? É o meu dia a dia isso daí, né? É ir para feiras, para eventos, mas essa primeira foto aqui da esquerda aqui é lá na roça, lá em casa, na frente do curral, essa foto tirada. Nossa, que legal! E tem alguns bons anos já que eu tirei essa foto, mas representa bastante, né? De origem, de essência, tudo. Primeira vez eu acho que eu fiz foto profissional foi dessa vez ali. Legal. E eu falei, cara, eu quero tirar lá na roça, porque eu preciso estar no meu ambiente ali, né? De origem, tudo. E foi essa, olhando pra cima, esse é um angico que tem lá em casa, uma árvore muito grandona que tem na frente de casa. E aí, tá vendo esse universo grandioso do agronegócio, dessas máquinas enormes. Aqui, uns clientes meus que eu atendi recentemente colocaram as máquinas todas no pátio, porque eu falei que eu queria tirar uma foto bonita. Eu falei, desafiei, na verdade eu desafiei, né? Todo mundo é vendedor. Eu falei, eu fui lá numa outra unidade da empresa suas lá e eu tirei uma foto linda depois do treinamento, eu quero uma foto na frente de uma máquina. E realmente uma foto bonita, eu achei. Aí eles falaram, vocês não sabem o que é foto bonita, não. Puseram todas as máquinas no pátio, manobraram, fizeram coisa em formato de coração lá em cima, pra gente tirar uma foto. E aí hoje é a foto ainda até hoje mais bonita que eu tenho de treinamento. E aí essa vida do simples ali, tá vendo? Do morango ali colhido na hora e tudo, do café sendo produzido. Eu amo café também, as pessoas que me conhecem sabem. E agronegócio tá dentro de mim, né? Na minha essência, no meu dia a dia, trabalhando a vida inteira. Muito bom, né? Muito bom se ver assim. Muito. Isso tudo é você, suas conquistas. São fatos e sensações que te definem e que te tornam única e especial como você é. Essa foto eu acho que tá bem representa, né? Que eu tô bem com o braço aberto, tá olhando pra cima, como se fosse assim, isso aqui é meu, sabe? Meu. Eu tô aqui, uma mistura de gratidão também, né? De sensação assim. Pertencimento. Sim, gostei. Pertencimento. Isso aí. Acho que é isso, né, Rê? Lindo. Tem mais uma! Gente! Olha o livro! Fala um pouquinho do seu livro. Que demais! Primeiro livro, cara, quando eu decidi escrever, e minha mãe foi nos lançamentos todos que eu fiz do livro, foi ótimo. Foi final de 2022 que eu publiquei. Eu tive, durante um certo tempo, de muito pensamento assim, cara, mas quando eu vi que ia ser o primeiro livro de venda no agro publicado no Brasil, e a gente até tem feito umas pesquisas porque eu acho que em outros lugares não existia também, sabe? Esse conteúdo específico. E aí, quando eu resolvi escrever, eu fiquei um tempo ali de ruminação, que depois de muitos anos falando isso como uma expressão, porque era do meu ambiente, né, que eu achava que era ruminar, eu descobri que na psicologia existe ruminar mesmo, né? Existe. Então, durante muito tempo, fiquei um tempo pensando, meses pensando, gente, vai ser o primeiro livro, o que eu vou escrever? Sabe assim, querendo ser muito perfeita, porque era o primeiro? Até que eu acho que eu mesma me vi como se eu falei assim, se eu fosse minha mentora, e eu estivesse olhando para mim nessa dúvida, o que eu falaria para mim? Às vezes eu faço esse exercício, porque as respostas às vezes estão dentro da gente, né? Com certeza. É o que a gente falaria para o outro, é o que a gente falaria para um amigo com aquela dúvida, né? Então é bom fazer esse exercício aí de vez em quando. E aí eu fiz esse exercício pensando, por que eu tô com tanta dificuldade assim?
Por que eu tenho que ser perfeita? Por que o primeiro livro ele tem que ser o... Gente, não existe uma pessoa que escreveu um livro e que nos anos... O Philip Kotler, que é o Kotler, ele escreveu o primeiro livro atrás e ele fala dos 4 P's. E ele já botou isso por terra, já ele falou, não é 4 P's mais, já existem outras coisas e tudo mais. Lançou agora, acabei de comprar. Eu sei, eu vi no seu perfil. Agora de marketing com IA, que é o 7.0, né? Sim. Então, quem sou eu, gente? Pra ficar nessa dificuldade toda de dizer, mas que tem que ser perfeito. Aí eu já falei, já tirou um peso de mim? Não tem que ser o perfeito. Então, beleza, ótimo, dá pra escrever. O que é o primeiro? E aí, olha que curioso. Eu escrevi como se diferenciar nesse mercado, que é uma frente muito forte, né? Do meu jeitão de ser, que é a cultura da MX, de ser diferente do resto, de todos os outros, e de mostrar para as pessoas que é aquilo que você tem de especial que faz você diferente lá na frente e tudo mais. E nesse livro eu já falo sobre saúde. Que legal. Ali, até já realmente deixando mesmo como spoiler, mas já entregando mesmo assim, ele tem, o primeiro capítulo é Comece com Você. Perfeito. Então é o que eu costumo dizer que só esse capítulo já vale o preço do livro, mas eu escrevi mais 5 depois ali para deixar pro pessoal, porque achei que valia a pena. Vendedora, né? Muito bom. Sim. Mas o livro com café, tá vendo do lado, escrito, eu a vida inteira tive esse negócio de escrever. Então eu tenho algumas tatuagens e são todas com alguma coisa escrita. Os meus cadernos antigamente, todos tinham a parte de trás escrito letra de música, escrito alguma coisa de frases e tudo mais. Eu sempre tive isso, então não foi escrito com IA esse livro, tá? Foi escrito mesmo. Sim. Ai, meu Deus. Agora tem que falar tem isso, que lembrar, né? Esse conteúdo não foi gerado por IA. Mas é o meu... Eu me sinto... É onde eu me sinto bem, sendo que, olha que curioso, eu era uma menina muito tímida, que não tomava benção meu padrinho de tanta vergonha que eu tinha. Eu escondia do meu padrinho. E eu desenvolvia minha comunicação muito porque eu sei que a minha mensagem é muito importante. Então, às vezes, tem muita gente que talvez está vendo a gente aqui agora e tá aí, mas eu não posso escrever. Eu, como profissional tão... E a pessoa, quanto mais técnica ela é, e mais competente, mais tempo no mercado, mais dificuldade ela tem. Não, eu vou gravar um vídeo falando isso. Eu não vou escrever um texto curtinho porque tem que ser um artigo. Para de bobagem. O seu simples atende tantas pessoas, ensina tantas pessoas. É o seu simples que as pessoas precisam, não é o complicado. Provavelmente, né? exatamente. Então, é essa conversa gostosa aqui que ensina muito mais, às vezes, do que aquela coisa que se fosse um vídeo todo muito planejado e muito quadradinho, sabe? Sim. Muito técnico. Então, a gente precisa entender isso, que aquilo que a gente desenvolve na gente de comunicação, e precisa desenvolver, é pra gente levar para o mundo aquilo que a gente sabe, e isso é responsabilidade de todo mundo como profissional, né? E eu sinto que eu tenho essa responsabilidade muito grande de levar para as pessoas, e eu me sinto muito confortável com o microfone perto de mim, com uma câmera perto de mim, eu gosto de me comunicar e de levar, não foi sempre assim, lá atrás, no passado não era, mas eu fiz isso acontecer na minha vida, sabe? Porque eu sei que a mensagem é importante, então tem muita história aí, mas assim, isso aqui é um pouco sobre legado, talvez, né? Com certeza. Propósito, legado. Sim, sim. Muito lindo. Acho que acabou agora, né, Rê? Agora Amei acabou. essas fotos, gente. Ai, Quero esses slides depois. A gente vai mandar, a gente Sim, manda vai dar no seu tudo pra pacotinho. você. Ai, que delícia, gente. Que maravilha. Que maravilha. Que Miriam, maravilha foi nossa, você. muito obrigada. É uma aula sempre ouvir você falar. Eu Foi um amei. prazer te conhecer lá na oportunidade, até que assim, às vezes eu caio de paraquedas, né, nos lugares. Sempre a Vivi me levando. Mas eu conheço pessoas incríveis, assim. E você é uma dessas pessoas. Então, parabéns pelo seu trabalho. A gente viveu aqui com você um pouquinho do seu mundo. Isso eu espero que as pessoas tenham aprendido. Tanto quanto eu aprendi muito. Peguei vários insights aqui com você. Vou rever com certeza o nosso episódio para aprender mais ainda. E eu acho que a gente sempre vai aplicar um pouquinho na nossa vida de pequenos outros mundos, assim. E aí a gente consegue ser pessoas melhores todos os dias, né? Então, muito obrigada por você ter vindo, por você ter aceitado. Eu vou agradecer sempre, a Vivi depois agradece. E a gente sempre vai encerrar com você, falando pro seu público, se você quiser falar suas redes, os seus projetos, o que você gostaria que as pessoas buscassem dentro da sua rede social, enfim, da sua vida. E a gente encerra aqui mais um episódio do 2D Podcast. Obrigada, viu, Miriam? Obrigada, gente. Miriam, a gente tem que agradecer o Rodrigo, que nos conectou, né? Rodrigo Bacelar, que é uma pessoa incrível. E a Miriam foi a primeira pessoa que eu encontrei num jantar que eu tava morrendo de ver, porque eu cheguei no horário. Eu sei. Miriam também chega no horário. E ninguém chega no horário. Então a gente se conectou ali naquele momento, né? Se abraçou. E essa pessoa, assim, magnífica, né? De conhecimento, de cultura. Mas o que eu mais gosto na Miriam
é como ela gosta da família dela. Eu acho que pra mim, como ela fala da mãe, do pai, da irmã e das sobrinhas, é o que mais toca o meu coração. Porque pra mim, essa é a Miriam. O restante cresceu, né? Mas a Miriam, na essência, é isso mesmo. Com certeza. Miriam, que prazer te conhecer, que prazer ter você aqui no 2V Podcast. Que bom que deu certo e gratidão pelo seu tempo. Eu amei. Eu já vi esse projeto aqui, assim, sempre pensando, gente, que coisa mais linda que vocês fazem. Eu acho que a gente precisa, sim, levar a informação e levar, sabe o quê? Essa leveza que vocês têm. O bom humor que vocês têm, gente. É gostoso ficar perto de vocês. Acho que as pessoas, com certeza, sentem e se percebem, assim, ouvindo ou assistindo os episódios, mas é bom demais vir aqui, sabe? E abraçar e estar aqui perto. Vocês têm uma energia muito boa. Além de profissionais muito competentes que vocês fazem, assim... Eu acho que é uma mistura muito boa, sabe? E mistura entre vocês, assim, também. Gosto demais. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui, amei ser recebida desde lá de baixo com uma flor e sabe, todo carinho. E mensagem final, ó. Vou deixar minhas redes sociais. Então, o meu Instagram é xavier.agro, para quem quiser me conhecer. E, por favor, me mandem uma mensagem e me contem. Te conheci através do 2V, ou Miriam, já te conhecia, mas eu assisti lá e eu vi coisas diferentes, eu gosto de conversar, acho que deu para perceber aqui, mas sou eu que respondo lá mesmo, então me manda uma mensagem no Instagram, se por acaso você não tiver Instagram, no meu LinkedIn tem, Miriam Xavier também, o LinkedIn, e... O Agro é Vendas, o podcast também convido, mesmo que você não seja do agro, mas ali o conteúdo ele é falado para todas as pessoas, certeza. né? Então, o que eu falo de vendas, de gestão, do lado humano também é para todo mundo. Fica o convite. Eu convido mais do que só para seguir, para mandar mensagem, para tudo mais, mas assim, para levar, que é o convite que eu faço sempre em todo treinamento que eu dou, sabe? O que para você ficou mais importante desse episódio de hoje? Anota isso e marca que dia, que horas e como que você vai começar a fazer. Porque senão fica só um monte de ideia. E ideia anotada no caderno, ideia na cabeça, isso não faz a gente transformar a vida da gente. Mas quando a gente concretiza, a gente executa, aí sim a gente tem grandes transformações, às vezes com pequenos passos dados, né? Então, qual que é o primeiro e pequeno passo que você vai dar a partir disso que a gente conversou aqui hoje? Me deixe saber também o que te tocou mais, eu gosto, me manda uma mensagem dizendo isso. E desejo que você tenha essa dupla competência, não só para você ter mais resultado nos seus negócios, mas para você também ter mais qualidade de vida, você estar mais conectado com você, com sua família, porque a gente só tem sentido de verdade na vida quando a gente tem essa mistura, né, de se sentir bem, realizado e sentir realizado com as pessoas que a gente ama. Perfeito. Então é isso. Obrigada, Miriam. Que incrível. Muito obrigada para você que ficou aqui conosco até agora, para o seu maior ativo que é o tempo. Nosso muito obrigado. Até a próxima. Beijo.